os seus adversários. São 18h11. Passando a limpo. Vamos startar o nosso cronômetro a partir de agora. Já desejamos boa noite ao candidato Iglesio Moisés. Boa noite, candidato. A nossa primeira pergunta é a seguinte: o que diferencia o senhor como candidato a prefeito de São Luís dos demais candidatos? Sendo eleito prefeito de São Luís, como é que você pretende resolver os problemas de ordem econômica, principalmente tributária e arrecadação do município de São Luís? Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos escutam agora na Rádio Nova FM. Para mim é uma satisfação estar aqui e falar um pouco da nossa candidatura, que ela é uma candidatura que difere das outras candidaturas pela forma que foi construída. De fato, eu cheguei ao mandato de deputado estadual. Dentre esses candidatos que estão colocados, fui o único eleito dentro do chapão, do chamado chapão, que não era secretário de Estado, de governo, que não era deputado de mandato, ou que não sou marido, esposa, filho de candidato a prefeito no interior. Dentre os 26 eleitos no chapão, o que nos credenciou a chegar na Assembleia Legislativa foi a independência. Eu sou médico, formado em Direito também, tenho 23 anos de serviço à cidade de São Luís, sou nascido aqui, amo a minha cidade, não amo a cidade como outros colocam aí nas suas propagandas, em termos de fingir amores, falsear amores ou criar narrativas. Eu sou de São Luís e amo esta cidade, e a minha relação com o serviço público começou no Socorrão 1, como acadêmico naquele hospital, onde passei 5 anos e meio da minha formação da faculdade trabalhando no hospital, já prestando serviços à comunidade de São Luís. Portanto, a nossa história é um ponto de partida, mas o ponto de chegada foi o que a política agregou. Agregou experiências com as pessoas, agregou conhecimento de vida das pessoas, histórias que nos permitiram melhorar, inclusive, como pessoa nessa construção. E isso é a energia principal da nossa candidatura, uma candidatura que não é vinculada a quem quer que seja, que permite tomar as decisões certas e as escolhas difíceis que São Luís precisa. O ano que vem é um ano muito complicado, é um ano que vai suceder a pandemia, o ano mais difícil que a cidade teve, e vai precisar de muita coragem, independência e capacidade de trabalho. É isso que nos torna diferente das outras candidaturas. Em relação ao que você falou, ao cenário fiscal de São Luís, é um cenário muito ruim no horizonte do curto prazo. Nós vamos ter ano que vem uma expectativa de receitas bem menor ainda em comparação ao que a gente teve em 2020. E isso vai acontecer porque a tendência é que as transferências do governo federal, que foi o que segurou o município de São Luís nessa passagem da crise, da pandemia, no auge da crise, que eles reduzam. E como eles irão reduzir, nós vamos ter dificuldades para honrar os compromissos financeiros a partir do ano que vem. A probabilidade alta é que a gente receba uma prefeitura com dívida em torno aí de uns 300 milhões de reais para o próximo ano, é a projeção que a gente faz junto com nossa assessoria técnica, e a gente sabe que vai precisar fazer muitas escolhas no ano que vem. Escolher entre uma criança ter aula e, como outros candidatos estão prometendo, fazer centros gigantescos esportivos, terminais de integração que não vão sair do papel, eles sabem disso, mas estão tentando pintar uma realidade para a população que não é o que vai acontecer ano que vem, e a gente vai investir cada centavo para recuperar o ano de 2020 que foi perdido para as nossas crianças, garantir que tenha insumos mínimos nos hospitais, regularizar o atendimento e fazer a contenção de danos. Em medicina, a gente, quando tem uma situação que é muito grave, um traumatismo muito grave, a gente faz a chamada política de controle de danos. É o controle de danos ou damage control, a gente chama isso em medicina. É fazer o que é necessário de maneira rápida para que a situação não agrave. É isso que a gente vai fazer. Iglesio, a gente iniciou sobre tributos, sobre arrecadação, e a Secretaria Municipal de Fazenda, eu digo que ela está no século passado, nem no século XX, no século retrasado, no século XIX, porque ela é arcaica, ela é extremamente burocrática e não deveria ser assim. Afinal, é uma secretaria que está para receber dinheiro. Na sua gestão, o que pode ser feito para modernizar a Secretaria Municipal da Fazenda?
Primeiro, investimento em tecnologia de informação. Isso aí é o mais urgente. A partir disso aí a gente vai conseguir dar uma modernizada grande nos processos, vai conseguir arrecadar mais. Nós vamos poder realizar em tempo real o acompanhamento. Nós queremos criar um aplicativo da prefeitura também, que vai, um dos pontos do aplicativo é favorecer o cumprimento das obrigações financeiras com o município, sem precisar ir para a Sinfaz, enfrentar aquela fila, toda aquela situação difícil que, apesar de ter evoluído, precisa melhorar muito mais para atender o contribuinte do município no curto prazo. Uma coisa que a gente vai fazer também, Diego, que hoje a gente observa, nós temos em São Luís uma arrecadação de ISS que é muito pequena. Por quê? Porque pouquíssimas empresas elas colaboram. A grande parte do ISS do município, ele está na mão de menos de... ele está em torno de 200 empresas que pagam esse ISS. O que acontece? Tem muita sonegação. E onde é o principal? Nas grandes empresas do município, não é o pequeno empresário. A gente vai atrás de tributar e de cobrar o imposto do grande empreendimento que existe na cidade que não paga. Os bancos, por exemplo, eles sempre contribuem menos do que deveriam. Os grandes conglomerados educacionais que têm dívidas milionárias. Então, assim, tem muito escape de arrecadação que nós vamos atrás dos centavos. Nós vamos. Por quê? Porque a gente tem que fazer justiça fiscal aqui. A gente tem que isentar o microempreendedor individual, que são os pequenos aqui na ilha de São Luís, e a gente vai caminhar para fazer isso, tendo em vista que a arrecadação deles é muito pequena. O microempreendedor individual hoje, todos eles no município, não chega a 330 mil reais por ano de contribuição. Isso dentro de um orçamento do município de 3,5 bilhões, isso não é nada. 300 mil reais perto de 3,5 bilhões. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isentar a parte da prefeitura na cobrança do microempreendedor individual, do MEI, e já vamos dar a cara da nossa gestão em termos de justiça fiscal. Nós vamos tributar o grande empresariado. Por exemplo, IPTU é um tributo que arrecada muito pouco hoje para o município de São Luís. Por quê? Porque ele é concentrado na classe média, ele maltrata a classe média. Você que tem sua casa sabe da dificuldade ainda para pagar o IPTU. E as pessoas, hoje, o que a prefeitura faz? Ela vai em cima do proprietário do imóvel, de maneira muitas vezes até exagerada, e o grande empresariado que lucra milhões ali no Porto de Itaqui, por exemplo, ele não está pagando, a maioria tem muito escape ali. Então a gente vai colocar um posto de arrecadação dentro do Porto de Itaqui para tributar adequadamente, para que a gente possa pensar inclusive em até desonerar a classe média aqui, que paga o IPTU caro, que com a pandemia muitas vezes perdeu o emprego ou teve seu negócio fechado e tem dificuldade para fechar suas contas. E não é justo quem é grande praticamente não pagar imposto e quem é médio e pequeno ter o imposto todo dia na sua vida, repassado na sua vida. Candidato, menos está prometendo, ou seja, você está prometendo pouco. O lema da minha campanha, o slogan, é prefeito de verdade para uma São Luís de verdade. E a São Luís, que eu vou administrar a partir de 1º de janeiro de 2021, é uma São Luís que tem uma expectativa de receitas de arrecadação muito menor do que tivemos em 2020. É uma cidade que vai ter dificuldade para manter o pagamento dos servidores em dia, porque é isso que vai ter de dificuldade ano que vem. E ao invés dos adversários discutirem a São Luís de verdade, eles estão criando peças publicitárias nos comerciais de TV deles da São Luís da mentira. É a São Luís que não tem 60 milhões de reais para construir 3 terminais de integração, só para implantar. É a São Luís de verdade que não tem 30 milhões de reais para implantar 6 centros esportivos ano que vem. Não tem. O dinheiro que a gente tiver, nós vamos pagar em dia o salário dos servidores. Nós vamos buscar desonerar as empresas que precisam para gerar empregos aqui em São Luís. Nós vamos buscar otimizar o recurso para a saúde. O nosso planejamento é aumentar em 2% no primeiro ano o orçamento da saúde, cortando despesa mesmo. Aquela Secretaria Municipal de Governo que custa 72 milhões de reais por ano e não tem praticamente serventia prática para a cidade de São Luís.
Eu estou fazendo aqui o compromisso de cortar imediatamente 50% dos cargos, extinguir 50% dos cargos da Secretaria Municipal de Governo. Só isso aí vai gerar no que vem uma economia de 36 milhões de reais. Sabe o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Nós vamos aplicar em 13 mil famílias de baixíssima renda que ganham menos de R$89 por mês no programa de apoio à primeira infância, que vai transferir até R$200 por família de baixa renda. Tem gente passando fome em São Luís, Oswaldo. Essa é a São Luís de verdade. A São Luís de verdade que não aguenta mais candidato dizendo que vai abrir 4, 5 secretarias se tem uma lei federal que diz que ano que vem você não pode criar um cargo. O município não pode criar nenhum novo cargo. Tem uma lei que diz isso. E estão mentindo para a população. Então, o nosso lema é São Luís de verdade, prefeito de verdade, porque precisa ser assim. Ou a cidade vira a página para o próximo momento que vai ter, que é o momento de racionalizar a folha de pagamento, de fazer o investimento com transparência, de acabar com essa palhaçada de dividir secretaria para partido político, para apaniguado político, de vereador determinar quais são as linhas de ônibus que vão circular em São Luís, ao invés de termos estudo técnico de vias urbanas aqui, dizendo quais são as linhas e quantas linhas devem passar por cada bairro, para organizar esse sistema que hoje, Oswaldo e Diego, ele cobra R$3,70 numa passagem. E a gratuidade do sistema, quem paga é o trabalhador, que ganha 1 a 3 salários mínimos. As pessoas que financiam hoje o sistema de transporte público de São Luís são os pobres, porque a prefeitura não investe 1 centavo no transporte urbano. E ano que vem, nós vamos investir em transporte urbano em São Luís, para fazer a virada de fato, numa gestão técnica, moderna, corajosa. Jamais aceitarei imposições de quem quer que seja do ponto de vista político partidário para dizer como São Luís vai ser administrado. Nós vamos administrar no melhor interesse coletivo das pessoas, sempre sob a perspectiva do cuidado, que foi isso que eu aprendi na minha faculdade de medicina, na minha faculdade de direito. Gleison Moisés, na pergunta anterior sobre a Secretaria Municipal de Fazenda, você falou em modernizar. E eu me pergunto, por que não modernizam a Secretaria Municipal de Saúde? Por que no serviço público tem que ser tudo tão precário, tudo tão atrasado? Eu faço essa pergunta porque existe a possibilidade no seu governo das marcações de consultas serem encerradas, daquela humilhação de você ter ido até a central de marcação e elas serem feitas, por exemplo, por telefone, por meio de um aplicativo? Esse aplicativo, inclusive, fui eu que fiz a indicação ao governo do estado para o aplicativo da saúde, que hoje marca consulta na Policlínica e na Clínica Sorri, dentro do aplicativo do Procon. Então, o que a gente tem que fazer em relação à marcação de consulta? Primeiro, entender o porquê que é tão difícil marcar uma consulta. É tão difícil porque existe uma demanda alta por consultas, existe esta demanda e a oferta, ela enfrenta problemas ainda. A gente precisa melhorar a questão da oferta do serviço. Então, como melhorar a marcação de consulta? Você vai atuar em várias etapas. A primeira etapa é tirar o cidadão da obrigatoriedade de ir na central. A gente descentraliza. Como? Já começaram a fazer. Isso precisa ser dito. O Edivaldo já começou. Nós temos 16 unidades hoje que marcam consulta, unidades básicas de saúde que marcam as consultas nas unidades básicas de saúde. Nós vamos ampliar isso aí, porque é uma boa iniciativa do Edivaldo nesse sentido. Nós vamos introduzir o aplicativo, nós vamos fortalecer o call center também e, acima de tudo, a gente vai tentar melhorar a própria qualidade da gestão das marcações de consulta. Como é isso? Por exemplo, hoje, uma pessoa que vai marcar uma consulta numa Semarc dessa, ela não consegue. E aí chega alguém, sopra no ouvido dela e diz assim: vai numa clínica popular, certo? Ela vai nesta clínica popular, faz a consulta, pega aqueles R$100 emprestado com alguém, ou de 2 pessoas, 3 pessoas, faz a consulta. Ela sai da consulta com uma lista de exames que totaliza ali 500, 600, R$1.000. Uma ressonância, por exemplo, ela custa, no mínimo, aqui em São Luís, R$450, a mais barata. Então, a pessoa pegou a requisição dos exames. Ela irá, com essa requisição, tentar fazer no SUS. Só que ela volta lá. E o que vão dizer para ela? Não, com a requisição da clínica popular, não serve. Você precisa marcar uma consulta no SUS. Ou seja, a pessoa gastou passagem de ônibus para ir marcar, ela gastou dinheiro de uma consulta e ela depois vai voltar para tentar marcar o exame, ela não vai conseguir. 1º de janeiro de 2021, no meu mandato,
o que vai acontecer? As requisições da clínica privada vão ser aceitas na rede pública. Enquanto a gente faz o quê? Enquanto a gente estrutura a oferta das consultas e exames no município. Hoje nós temos a rede privada, em termos de números de prestadores de serviço, eles são poucos, mas eles ficam com a maior parte do recurso de São Luís, do ponto de vista de produtividade ambulatorial. Então o que a gente vai trabalhar? Durante 2 anos para tentar fazer essa estruturação. Nós vamos tirar progressivamente um pouco da rede privada para fortalecer dentro do atendimento da nossa rede. Sabe por quê? Porque um belo dia, aquela pessoa que é pobre, humilde, não tem condição, ela pode chegar para fazer o exame na rede privada e simplesmente dizer que o contrato com a prefeitura não foi continuado e ela voltar sem fazer. Chegou o momento, depois da pandemia, da gente entender que o SUS é fundamental para a nossa sociedade, principalmente uma cidade como São Luís, que mais de 90% da população é usuária do serviço do SUS. Então, temos que fortalecer o SUS na cidade e esse será o nosso caminho desde o primeiro dia do mandato. Iglesio, nos últimos dias tem circulado aí mais uma vez imagens do Socorrão 2, Socorrão 1, acredito que seja até também você conhece essa realidade. Porque não se consegue resolver esse problema de corredor no Socorrão 1, no Socorrão 2. Muitos candidatos estão falando que a solução é o hospital que vai ser construído aí pelo governador Flávio Dino, está sendo construído, que é o Hospital da Ilha, que alguns já estão chamando de Socorrão. Qual é a solução para acabar com essas filas, esses pacientes em corredores e amontoados no Socorrão 1 e Socorrão 2? Olha, essa resposta que você falou dos outros candidatos mostra o desconhecimento que eles têm da área da saúde. Por quê? Porque não é apenas construir leito é uma parte da resolução. Porque se eu colocar mais 240 leitos e não resolver o problema da regulação, da interligação das redes hospitalares, tanto de São Luís quanto do interior, principalmente dos 127 municípios que São Luís recebe para atender, eu vou conseguir lotar este hospital e o próximo hospital. Sabe por quê? Porque quando disserem que tem mais 240 leitos em São Luís, a prefeitura e as prefeituras do interior, boa parte delas vai parar de fazer serviço de saúde lá e vai investir em ambulância. Ou a gente para fazer um freio de amarração na Comissão Intergestores Bipartite, na CIB, de fato, para pactuar o fluxo de pacientes com coragem. Não para atender interesse que seja do governo, interesse dos municípios. Nós temos que atender o interesse da população. Nós precisamos atender as pessoas que vêm do interior para cá e atender bem, até porque São Luís recebe para isso e uma capital tem o dever de atender bem o interior tão pobre e tão massacrado pelo abandono como o interior do Maranhão. Não vai ter negligência de São Luís com o interior do Maranhão. Nós vamos cuidar bem dessas pessoas, mas nós vamos regular os fluxos. Muita gente vem para cá, Diego e Oswaldo, porque não tem às vezes uma possibilidade do médico no interior conversar com um especialista. Sabe o que a gente vai fazer? Um núcleo de telemedicina. Barato. Isso aí. Muito barato. Vai gastar o quê? Celular, smartphone, internet e organizar a lista de médicos que vão prestar consultoria para o pessoal do interior. Aí o que vai acontecer? O médico especialista vai ter faz até uma videochamada para ver o paciente lá com o médico do outro lado. A pandemia nos mostrou que isso é possível e vai fazer muitas vezes o direcionamento de uma conduta que vai poupar a pessoa de fazer uma viagem, por exemplo, de São João dos Patos para cá, que dá 650 quilômetros, que ainda vem para São Luís. Então, uma situação como essa, você resolve com um investimento muito pequeno, proporcional ao ganho. A gente, se consegue intervir no momento certo, num paciente desse do interior, a gente consegue evitar que ele venha complicado para cá. Às vezes, com investimento aí no smartphone, a gente consegue evitar uma conta hospitalar de R$250 mil. Então é isso que a gente vai fazer, porque a gente conhece o sistema, a gente sabe o que é medicina, a gente sabe o que é saúde, a gente sabe o que é processo de saúde e doença. Faltando um minuto, pouco menos de um minuto para esse bloco finalizar, queria que você comentasse rapidinho sobre esporte na escola. Esporte e escola, eles são quase que sinônimos do ponto de vista da origem. Hoje nós temos uma quantidade muito pequena de escolas com equipamentos esportivos. Vamos falar em quadra, que é o equipamento esportivo que a gente mais conhece.
Hoje, pouquíssimas escolas têm suas quadras, e as quadras que existem, elas são quadras, em geral, que estão com estado de conservação que precisa ser melhorado, bastante melhorado. Se eu não investir nisso dentro da escola, não adianta eu fazer centro poliesportivo, porque a gente vai colocar, mais uma vez, a coordenação da coisa na mão de político. O que vai acontecer? Um centro desse poliesportivo grande, que tem gente se propondo a colocar, vai ser indicado o gestor. Candidato, a gente continua no próximo. Continua no próximo, né? Tá Maravilha. certo. São 18h31, 18h31, vamos ao intervalo comercial. Voltaremos em instantes com a nossa entrevista com o candidato a prefeito de São Luís, Iglesias Moisés. A rádio oficial do seu verão. A rádio de verdade com o melhor verão no ar. A rádio mais quente do verão. Verão Nova. É o Verão 93.1. Em outubro, você compra seu carro 0 km com preço de nota fiscal na do Norte Renault. Sandero Life 1.0 com preço de nota fiscal por 51.511. Quidzen 1.0 com parcelas a partir de 499. Logan Life por 54.455. Step Zen 1.6 por 66.507. Hashtag Vem pra do Norte. Sua concessionária Renault em São Luís. Avenida dos Holandeses, Calhau. WhatsApp 99211-3554. Tá ouvindo essa alegria toda? É que pela primeira vez em São Luís, nós vamos ter um prefeito que olhe pelos nossos bichinhos. Braide vai construir o nosso primeiro hospital público veterinário. Para quem trata com carinho, para quem resgata, acolhe e adota, Braide irá criar a Agência Municipal de Proteção Animal. Dessa vez, nossos bichinhos serão protegidos de verdade. Não é, amiguinhos? Vote Braide, vote 19. Coligação pra frente São Luís, Podemos, PSC, PSD, PSDB. Vem de Canópolis e faça a melhor escolha. Conheça o lançamento da Canópolis, Gran Village Brasil 3. Você vai morar na Avenida General Arthur Carvalho, em um condomínio fechado completo. Apartamentos com planta inteligente de 2 quartos, sendo uma suíte, cozinha americana e varanda gourmet. Aproveite a entrada facilitada, as taxas de ITBI grátis e mude de vida já. Pode vir que a Canópolis realiza. Estande no local 3313-5917. Canópolis, a credibilidade faz a diferença. Camponês é pureza, camponês é mais sabor. Leite condensado com certeza, leite em pó tá na mesa. É nutrição, é qualidade, é leite puro, que beleza. Camponês é pureza, camponês é mais sabor. Cultiva a família com gostinho de amor. Camponesa, família se cultiva todo dia. Ministério da Saúde informa. O aleitamento materno evita infecções e alergias. É recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Fazendo a diferença no seu rádio. Nova FM. Te liga nessa oferta massa, querida! Assine 300 mega por R$159,90. É isso mesmo, são 300 mega por R$159,90. É internet 100% fibra, sem franquia de dados. É economia, estabilidade e muita velocidade para turbinar a sua conexão. Ligue 3199-7272 ou WhatsApp 3197-7171 e vem pra TVN. Aos 8 anos de idade fui atropelado por um carro. E foi esse hospital público que salvou a minha vida. Por isso que eu defendo a saúde pública e destinei R$5 milhões para a saúde em São Luís. Vamos priorizar a atenção básica, que vai facilitar a marcação de consultas e exames, vai incluir nos postos de saúde coleta de exames, especialidades mais procuradas e atendimento nos finais de semana e garantir condições de trabalho para agentes comunitários, agentes de endemias e demais profissionais da saúde. É 40. É outra história. O movimento Vacina Brasil continua. Crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não se vacinaram podem aproveitar o dia D para atualizar a caderneta de vacinação. É sábado, 17 de outubro. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. O movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo
governo federal. Com o Prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E o WhatsApp ilimitado, com chamadas de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prazão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/Prazão. Claro, você merece o novo. Esta é a sua rádio, Nova FM. O que é o que é? Mais barato do que tomate em final de feira. O Sebrae Maranhão e seus parceiros apresentam Liquida Bazar 2020, com descontos de 30% a 70%. De 5 a 10 de outubro, venda mais e compre muito melhor nos pequenos negócios da sua cidade. Liquida Bazar 2020. Confira no site as lojas e cidades participantes. liquidabazar.sebraema.com. Realização Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Assim como grande parte da população da capital, eu vim do interior. Cheguei em São Luís com 2 anos de idade, para morar na periferia. Aqui cresci, estudei escola pública durante toda a minha vida. Eu vivi na pele o que é necessitar de serviço público para tudo. E a minha vivência me deu forças para vencer todas as barreiras. Eu quero ser prefeito de São Luís, para construir uma cidade digna, do jeito que o povo merece. Para continuar melhorando a vida de quem vive como eu vivi. Prazer, eu sou o Bira. Parar o coronavírus pode estar em suas mãos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou use álcool em gel. Evite contatos físicos, inclusive aperto de mão. Cubra a boca e o nariz com o braço ao tossir ou espirrar. Ao sair de casa, utilize máscara e evite locais aglomerados. Aqui o grave bate mais forte. A CIE Ambientes Planejados vai transformar seus sonhos em realidade. Afinal, quem nunca sonhou em ter uma cozinha prática e moderna, um escritório confortável e funcional, ou mesmo um quarto bonito e aconchegante? E neste momento em que o home office virou uma tendência, temos ideias super criativas e soluções incríveis para te deixar mais feliz e seguro. Projetos completos sob medida, inclusive para o seu bolso. No boleto em até 24 vezes sem juros, em 12 vezes com desconto de 10%, que também pode parcelar no boleto ou no cartão. E se você preferir, à vista com até 25% de desconto. CIE Ambientes Planejados. Rua do Arame, sem número, quadra 52 Vinhais. WhatsApp 985360302. Siga no Instagram, @CIE Planejados. Os moradores da Vila Jumento e da Portelinha viviam em palafitas e esperavam há anos para receber o apartamento do PAC que já estavam prontos. Eu assumi esta causa e atuei junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e do Cartório para resolver essa entrega. É inadmissível uma burocracia atrapalhar a vida das pessoas. Todos têm direito a uma moradia digna. Neto 25. Vamos fazer acontecer. Coligação Vamos Juntos por São Luís. DEM, PDT, PTB, PSL, MDB. Vamos fazer acontecer. Você já acessou o maior jornal do Maranhão hoje? A gente dá a dica: www.oimparcial.com.br. Notícias, opinião, entretenimento. São mais de 8 milhões de acessos por mês, no impresso ou no digital. Conteúdo com credibilidade e independência só em O Imparcial. Acesse oimparcial.com.br. Informação que a gente confia. Verão da Nova. No clima do verão. É praia, é calor, é diversão, é verão na Nova. Verão Nova. Você está ouvindo na Nova FM, Passando a Limpo. Nova FM. Muito bem, são 18 horas e 39 minutos, 18h39. Retornamos com o nosso programa Passando a Limpo. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito de São Luís, Iglesio Moisés, que está participando da nossa série de entrevistas dos candidatos a prefeitos da cidade de São Luís. 18h39, vamos startar novamente o nosso cronômetro para os 20 minutos restantes dessa entrevista. A partir de agora, Diego Emílio. Voltamos, Oswaldo Maia, conversando aqui com o Iglesio Moisés.
Iglesias, bora falar sobre... Eu queria só concluir a esporte. Sim, esporte na escola. Pronto, só para fechar. Então tem gente falando que vai construir centro esportivo, 6 grandes centros. Não vai, ele sabe que não tem dinheiro para isso. E se fosse abstratamente construído, na hipótese de ser construído, isso aí ia concentrar mais a questão do esporte na mão de vereadores, de apoiadores políticos que iam utilizar aqueles centros para fazer política, que é o que acontece hoje em São Luís. Você entrega a estrutura e o vereador se acha dono daquilo ali. A gente vai descentralizar o esporte e começar na escola. Obrigado, Diego. Vamos lá, a gente continuar falando sobre escola, falando sobre educação. Iglesias, caso você venha a ser eleito prefeito de São Luís, provavelmente a Covid-19 ainda vai existir. Hoje o que acontece em São Luís? Muitas escolas não tem nem água, ou seja, o básico para retomar suas atividades. E a Secretaria Municipal inventou um método virtual onde muitas crianças não tem nem a internet para baixar o material que é repassado para o professor. Como solucionar esse problema da educação em São Luís? Vai ser o problema mais difícil de ser solucionado ano que vem, sem dúvida. E tem gente prometendo que vai aumentar salário, fazer construção de creche, construir escolas, sabendo que o orçamento do ano que vem é menor do que o desse ano, viu, Diego Oswaldo? O orçamento para o ano que vem da educação é menor. E o Fundeb, o novo Fundeb, não foi regulamentado ainda. Fizeram a PEC, só que a lei para regulamentar não foi feita. Então, por enquanto, tudo como antes, pro ano que vem em termos de repasse. Então, o que vai acontecer? O ano que vem é um ano de esforço da gente cumprir pagamento dos nossos professores. Se tiver recurso sobrando de algum remanejamento que nós consigamos fazer no orçamento de São Luís, é para melhorar a estrutura da escola e a qualidade do ensino do professor. Claro que nós vamos tentar buscar parcerias com empresas de telefonia para verificar se elas podem doar esses chips de internet, mas a gente não pode prometer, porque eu não tenho como forçar a empresa de telefonia a fazer isso, mas nós vamos tentar sensibilizar para que seja feita uma doação da mesma forma que foi feita no governo do estado, mas só a internet não resolve, até porque nós temos uma responsabilidade com as crianças de 0 a 3 anos, e criança com 0 a 3 anos não faz operação em celular, em nada, ela tem que estar na creche, fazendo atividades de caráter socioemocional, lúdico, brincando, ficando lá com a tia para que a mãe possa de fato ir trabalhar, e o pai também. Isso que tem que acontecer, e vai ser necessário um grande esforço, vai ter que ter um pacto pela educação mesmo ano que vem. Sabe por quê? Porque tem um guia ali do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, que eles orientaram que tem que ter uma distância entre as cadeiras de 1 metro. Toda criança tem que usar uma máscara a partir dos 3 anos de idade, uma máscara de tripla face, trocada a cada 4 horas. O professor precisa usar também. Quem vai fornecer isso é a escola. Quem vai fornecer álcool gel é a escola. As pessoas não têm condição de comprar isso, de todo dia ter uma máscara nova, álcool gel. A criança não tem como, os pais não têm como marcar com essa conta. Isso vai pesar para a prefeitura. Então isso vai ser um custo muito alto ano que vem, que não está previsto no sistema. O orçamento do ano que vem é menor. Então quem estiver dizendo que vai fazer creche, tem um que diz que vai reformar. Teve um programa de governo de um adversário que fala bastante de política lá em cima em Brasília, que ele disse que vai imediatamente, no primeiro dia, determinar a reforma de todas as escolas. Eu pergunto, se ele vai reformar todas de uma vez, essas crianças vão ter aula onde? Se vai estar tudo reformando. Então, é um desencontro de ideias com a realidade para tentar passar para a população que ano que vem vai ser um ano fácil, um ano que vai ser possível fazer muita coisa, e não é. São Luís vai passar por um ano complicado e o prefeito vai ter que fazer escolhas difíceis. Precisa falar a verdade para as pessoas. Não pode sair de casa para ir para uma rádio, para um canal de televisão, para a internet, para contar mentira. A população não aguenta mais. E eu te digo, as pessoas hoje percebem. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar os centavos economizáveis para poder melhorar a gestão das escolas. Nós temos que mudar inclusive o critério. Aqui o Moacir Feitosa, ele tentou implantar essa coisa de eleição, de seletivo dentro da comunidade para romper com essa coisa da indicação política, mas ele conseguiu fazer para 8 escolas, e olha que
que não foi nem divulgado como ficou. A gente não sabe, não tem informação de fato nem como está a atual situação. Porque é difícil vencer esse sistema quando um candidato vem com um monte de apoio de partido, de acordo com o vereador, representando projeto de vice-governador, de senador, tudo isso aí como um projeto de São Luís que não é para a cidade, não é para as pessoas que moram na cidade, é para projetos de governador em 22. Por isso, quando a gente alerta a população sobre a importância da nossa candidatura e a importância de votar no 90 para prefeito de São Luís, é porque não há projeto de outras pessoas dentro da prefeitura de São Luís do Iglesio. O projeto é da cidade, o projeto é construído com a população, ouvindo, colocando o aprendizado que a gente tem todo dia nas conversas nas ruas para as pessoas. Eu não estou preocupado em agradar político A, B, C, governador, presidente. Eu quero saber quem vai me ajudar a resolver os problemas de São Luís. Candidato Iglesio, a gente está percebendo que se o senhor for eleito, o senhor vai fazer uma administração de austeridade, de contenção de despesas, de redução de custos, com uma máquina administrativa bem enxuta, e o senhor se mostra sempre muito preocupado com a situação, com a saúde financeira do município de São Luís, tanto na questão de arrecadação como na questão do custeio da máquina da administração. Mas no próximo ano, como aconteceu ao longo dos últimos 408 anos, é isso, Diego? 408 anos. Nós todos os anos nós temos o inverno, nós temos a infraestrutura da cidade que precisa de recapeamento das estradas vicinais para a zona rural, nós precisamos da operação tapa-buraco, nós precisamos da melhoria da infraestrutura. Como é que o senhor vai olhar a cidade, se for eleito, desse ponto de vista? Olha, hoje existe um empréstimo que a prefeitura fez. Eu acredito que eles vão executar uma boa parte desse recurso do empréstimo, em torno aí de 80%, 90%. Eu não sei se o Edivaldo consegue executar tudo esse ano ainda, mas o que for disponibilizado de sobra já vai ficar para o começo das operações, não de tapa-buraco, porque a gente quer fazer no longo prazo operações de recapeamento mesmo. Sabe por quê? Porque o tapa-buraco ele é caro e ele é ruim pro asfalto. Hoje, quando a gente anda numa avenida como essa Jerônimo de Albuquerque, por exemplo, que ela é cheia de ondulações, aquilo ali é tapa-buraco, é resultado de tapa-buraco. Por quê? Porque cada vez que ao invés de recapear, você só coloca um remendo ali, é uma pressão diferente em cima do remendo, aquilo ali gera um desnível, e quando você não aguenta mais fazer o tapa-buraco, que tem que recapear, você vai recapear em cima de uma superfície completamente irregular. E é isso que acontece. A gente precisa melhorar o nosso padrão de obra pública. E aí, vamos ter o recurso? Precisamos buscar. São Luís hoje ainda tem capacidade de endividamento para contrair mais recursos. O que foi contraído a gente paga hoje em torno aí de R$2 milhões por mês de parcela. Vamos pagar isso aí em 84 meses um empréstimo e em 108 meses o outro empréstimo. É isso que a gente vai fazer. Se for necessário, a gente vai fazer mais. Sabe por quê? Porque a gente vai enxugar a máquina pública, nós vamos reduzir gasto, que vai sobrar dinheiro para poder, por exemplo, pagar mais um empréstimo necessário. A gente precisa disso para sobreviver. A cidade precisa de pelo menos R$10 milhões por mês de investimento em obras de manutenção de via pública para que fique trafegável a cidade. Então a gente precisa criar as condições. E quais são? Eu vou enxugar a máquina e vou aumentar a arrecadação. É o caminho. E como é que eu sei fazer isso? Eu fiz no Socorrão, que é um hospital destruído do ponto de vista administrativo. Quando eu entrei no Socorrão, tinha um contrato com uma empresa de limpeza que era de R$233 mil e o hospital era sujo. Diego tá aqui, ele lembra disso, ele acompanhou o Socorrão naquela época. O hospital tinha mosca, nós baixamos para R$137.500 o contrato e o hospital ficou limpo, apesar de ser um hospital que tem uma estética muito ruim, mas ele era limpo na nossa época. Então, a gente sabe o caminho de fazer essas repactuações de contrato. Aluguel da casa que funcionava o SAMI era R$10 mil. Nós baixamos o quê? 25% no aluguel, que é o máximo que a lei de licitações permite. A gente conseguiu renegociar. A gente extinguiu os contratos que eram ruins para o hospital. E a gente aumentou a arrecadação. O hospital arrecadava 1,1 milhão, teve mês que eu consegui bater em 1,4 milhão. Aumentei quase 30% da arrecadação no hospital em alguns meses. Fazendo o quê? Filtrando os procedimentos, indo atrás do que ninguém cobrava do SUS. E é isso que a gente vai fazer na cidade, uma gestão que todo dia procure recurso. Eu tô ansioso para ir para Brasília no começo do ano que vem, atrás de recurso, rodar em ministério,
com a bancada federal, pedir mesmo para que se olhe por São Luís. São Luís é uma cidade bonita, com potencial. A gente pode salvar a nossa cidade ano que vem. Tem possibilidade. A gente só precisa entregar a cidade para ser gerida por quem quer cuidar dela e não dos interesses dos de sempre, que querem fazer projeto de poder aqui na cidade. Chega. O marco regulatório do saneamento básico vai propiciar daqui a alguns anos a possibilidade, inclusive, de se retirar esses serviços que as cidades têm com relação ao abastecimento de água e tratamento. O que é que você vai fazer com esse caos que se vive em São Luís dessa questão do abastecimento de água e tratamento de esgoto, candidato? Enfrentar. Hoje você pergunta para as pessoas, para os candidatos, ninguém quer falar de Caema. Parece que o pessoal tem medo de desagradar sindicato. E a gente tem que falar que o marco de saneamento é bom para São Luís. Por quê? Porque obriga as empresas que prestam serviço até 2033 a colocarem água potável em 99% das casas. Porque obriga que a empresa concessionária coloque 90% de esgoto na sua casa que não aguenta mais dejetos com fezes na sua rua. Você que não aguenta mais o fedor na porta da sua casa. Nós vamos começar o caminho de mudança disso apertando a Caema, e se ela não se enquadrar, ela vai sair. E não vai ser que nem São José de Ribamar e Passo Lumiar. Grave esta conversa. Não aceitaremos empresas como a BRK aqui em São Luís. Se a Caema não se enquadrar, e ela deve se enquadrar, ela será substituída, e quem vier não vai explorar a população. Agora nós precisamos parar de fazer com quem ganha um salário mínimo em São Luís. Tem 660 mil pessoas aqui nessa cidade que ganham menos de um salário mínimo, até um salário mínimo. Essas pessoas têm que comprar água mineral hoje, ter despesa com água mineral para não ter diarreia, para não ter verminose dentro das suas casas. Então isso que a gente precisa caminhar para transformar, enfrentar com altivez. A prefeitura não vai ser subserviente a quem quer que seja. É uma empresa do estado, vai ficar se respeitar o município. Se respeitar São Luís, fica. Se não cumprir o contrato, sai. E não tem medo de sindicato, não tem medo de ninguém. Quero fazer o que é necessário para a população ter abastecimento e saneamento na cidade. Isso será feito. Ô Iglesio, voltando à educação, você é o primeiro candidato que vem aqui e apresenta um cenário que não é as mil maravilhas próximo ano. Pelo contrário, uma cidade que vai ter dificuldades. E na educação eu vejo muita gente dizendo, eu vou construir creche, eu vou construir escola, mas eu pergunto, da onde vai sair esse dinheiro? De acordo com o sindicato dos professores do ensino particular, 3 mil profissionais da educação do ensino particular foram demitidos esse ano. É possível a Prefeitura de São Luís fazer uma parceria com escolas comunitárias, com escolas particulares, ao invés de dizer que vai construir novas escolas? Hoje a Prefeitura já faz parceria com as escolas comunitárias. A maior parte, inclusive, dos recursos do Fundeb para a educação infantil são para as escolas comunitárias, creches comunitárias. Elas recebem, só que elas têm dificuldade de acesso, até porque São Luís é uma cidade estranha, gente. A Secretaria Municipal de Educação, o Fundo Municipal de Educação, ele não recebe o recurso dele diretamente. Ele fica sempre na dependência da fazenda do município enviar o dinheiro para despesas específicas. Não tem secretário de educação que consiga fazer gestão dessa forma. E nós vamos transferir os recursos para o Fundo Municipal de Educação, para que a gestão ande. Porque quando a gestão anda, chega o recurso na escolinha comunitária, as proprietárias, as donas das escolas, elas conseguem fazer gestão. E é isso que a gente vai fazer, melhorar esse acesso ao recurso. O recurso tem. Talvez pro ano que vem já tenha aumento de fato do Fundeb aqui. A gente vai precisar ver a definição do Congresso esse ano ainda. Mas se não tiver, volto a dizer, vai ser um ano difícil, um ano que não vai dar para fazer muita obra. É o mínimo, é conservação, nós vamos buscar fazer conservação. Mas ainda na educação, Iglesio, tem uma reclamação que é pertinente dos professores, é que eles estão há muito tempo sem reajustes dignos. É possível reajustar o salário dos professores? Ano que vem não, ano que vem tem uma lei federal 173 que proíbe, e eu não saio da minha casa para contar mentira. Eu não serei processado por improbidade administrativa prometendo ou fazendo um aumento que é proibido por lei.
A gente vai ter que dialogar para compensar dentro do ambiente de trabalho, da melhoria das qualidades. Nós vamos ter que conversar bastante com o Sindicato da Educação no município para isso, mas aumento tem uma vedação legal. Senão, o município deixa de receber o auxílio dos recursos para a Covid-19, que teve agora no tempo da pandemia. Habitação. São Luís sofre um dos maiores déficits habitacionais do país. E aqui, o programa Minha Casa Minha Vida acabou levando muitos condomínios, muitas habitações para longe da cidade, formando verdadeiros guetos. Como solucionar essa questão da habitação sem excluir as pessoas da sociedade? Maravilha. Diego, tu falaste uma coisa assim tão importante que me traz recordações do que a gente andou em todo esse período de pré-campanha e campanha conversando. Eu não sei se você lembra, você que está me ouvindo aqui lembra de um acidente automobilístico que um carro, ele atravessou a cabeceira da ponte do Jaracati e derrubou lá 5, 6 casas de famílias que moravam ali numas palafitas naquela região. A gente foi fazer uma visita na época pela Comissão de Direitos Humanos e conversou com essas pessoas. Elas estão ali, a maioria tem apartamento já no Minha Casa Minha Vida, nesses residenciais. Só que o residencial não tem nada, absolutamente nada. Não tem escola perto, não tem posto de saúde, é completamente afastado, porque o Minha Casa Minha Vida, apesar dele ter surgido como um programa muito bom, ele se transformou num celeiro de corrupção mesmo, de recursos para construtoras, desvio de verbas, obras públicas sem responsabilidade, sem compromisso com a drenagem, inclusive, das águas pluviais. Na maioria deles tem muito Minha Casa Minha Vida, que tem alagamento ali lá na região, que as pessoas não conseguem entrar, não tem acesso, não tem linha de ônibus, as pessoas foram simplesmente varridas. A gente tem que acabar com essa política higienista da cidade, de tirar o pobre da frente apenas para não deixar a foto feia, que é isso que tem sido feito com as pessoas dessa cidade. Se a gente está transferindo as pessoas para dar moradia digna, a gente tem que pensar na escola, a gente tem que pensar na unidade básica, a gente tem que pensar na parada. A pessoa não pode andar 2 quilômetros, como tem lugares que anda hoje na zona rural, para pegar uma condução coletiva. As pessoas têm que parar de demorar 2 horas num deslocamento da zona rural para o centro, em alguns casos. É isso que a gente tem que fazer, oportunizar a dignidade. Só existe pertencimento de uma pessoa a um local quando ela se sente incluída e não quando ela se sente escondida da visão das pessoas. Então a gente, paulatinamente, aos poucos, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar os casos desses residenciais, vamos filtrar as situações mais complexas que estão sem posto de saúde, sem escola, e vamos buscar captar recursos via emendas parlamentares, recursos diretos em Brasília, para aos poucos irmos fazendo os equipamentos públicos de maneira planejada, transparente, dizendo por onde vamos começar e por que vamos começar nesses lugares, para que a gente aos poucos consiga reverter o déficit de todas essas moradias. São Luís precisa de 20 anos de bom prefeito aqui. Precisa pelo menos de umas 5 administrações seguidas de pessoas com uma visão estruturante de São Luís. Bora falar sobre transporte, Iglesias, porque todos aqui ainda só debatem ônibus. Não é possível fazer outro modal de transporte em São Luís? É possível, e hoje o transporte por ônibus, quando você coloca proporcionalmente, considera o transporte a pé, o transporte por bicicleta, hoje ele tem menos passageiros, inclusive menos pessoas utilizando do que carro, bicicleta e pé. Ônibus hoje é 29% do transporte em São Luís. Então o que existe a ser feito? A gente precisa recuperar a confiança da população no transporte público, no transporte coletivo. A gente precisa, aos poucos, também estudar as vias que se beneficiarão de ciclovia, integrar essas vias. A gente precisa investir uma coisa muito barata, que chama bicicletário, também, para que as pessoas façam essa integração. 45 segundos para encerrar sua participação. Da bicicleta com o transporte coletivo. Então a gente tem que olhar, como você falou muito bem, o sistema de transporte com uma visão muito integrativa, para que ele volte a fazer o atendimento da população como deve ser, com qualidade. Pode ser. Faça as considerações finais, Iglesias. 26 segundos. Tenho 40 anos de idade, tenho 23 anos de serviço ao município de São Luís.
amo minha cidade, me capacitei para ser prefeito de São Luís e tenho a disposição, a coragem, a verdade necessária para enfrentar os tempos difíceis que virão em 2021. Conheça a verdade, vote Iglesio 90. Muito bem, são 19 horas pontualmente, seu Diego e Mi. Conversamos em mais uma entrevista com mais um candidato a prefeito de São Luís, o deputado e candidato Iglesio Moisés. Conversamos com o Iglesio Moisés, a quem agradecemos a oportunidade de entrevistá-lo, debater, sempre lembrando que a gente está ajudando a população a decidir o seu voto, para fazer a sua escolha, uma vez que muitos candidatos que aqui passaram e passarão não vão ter nem um terço desse tempo. Afinal, a regra eleitoral hoje diminui e reduz muito o espaço, Oswaldo Maia. Lembrando que amanhã nós teríamos Rubens Pereira Júnior, mas como ele está doente com a Covid, restos de Oswaldo Maia. Vamos ficando por aqui, inclusive mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, o Nonatinho. O Iglesio até disse que meu cabelo tá bonito, mas sou eu o corte lá do Nonatinho. Inclusive o Iglesio disse que também sempre passa lá na barbearia do chefe. Grande abraço, Nonatinho aí, sempre tá ligado na nossa programação. Lembrando que o Sampaio venceu hoje, Oswaldo Maia 3-0, o Mota empatou e o Juventude venceu por 4-1, tá na liderança aí. Vamos ficando por aqui, sempre lembrando que a programação da Rádio 9 FM tem a assinatura da diretora-presidente Paulinha Lobão e do diretor-geral Nilo Gomes. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau, vem o Reg Roots com Márcio Vinícius e toda a sua turma. A todos vocês um grande abraço, boa noite. Todo mundo curte o som desse verão.